Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Caso o áudio não fique bom, ou eu me aproxime muito, ou me afaste muito do microfone, me avisem, tá, gente? Que daqui a gente não ouve, não sabe muito bem. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Esse semestre eu não estou conseguindo vir toda semana, porque eu sou professora universitária e tive que pegar uma disciplina nas quintas à noite. Hoje eu deixei meus alunos para estar aqui com vocês, porque eu sinto muita saudade demais. E então para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Roguemos ao Senhor que faz com que essa alegria que tem no meu coração contagie o coração de todos vocês, meus queridos. Hoje a gente vai dar continuidade à discussão da semana passada, que a Thalita começou, né, do capítulo 7, vocês estão lembrados? Que foi bacana, que teve muitas participações, né? Então, pessoal, é aqui, né? Vamos dar uma relembradinha, mas bem rápida, né? Para não ficar moroso, tá? O que acontece, gente? É um estilo folhetim, né? Que o André Luiz desenvolve aí, que é muito bacana, né? Então a gente observa que ele modificou um pouco o estilo aqui no Sexo e Destino, que a gente não vê tanto nos Mensageiros, Nosso Lar. Ele não é assim tão dramático, tão com adjetivação. Então tudo tem um adjetivo, é muito descritivo, ou seja, é meio novela mesmo, tá, gente? Esse é o estilo literário que o André, muito habilmente, né, como médico, ele é um ótimo escritor de fato, né? E ele consegue nos envolver assim, mas é delongado, ou seja, é comprido. Tá? Não é uma coisa, pá, uma coisa MTV, é uma coisa novela de mexicana até, né? Mas o que acontece? A gente pode contar a história muito rapidamente, em linhas gerais, mas tem algumas minúcias que talvez sejam interessantes. Então o que a gente viu no começo, né, do capítulo? O irmão Félix nos apresenta Marita, jovem que está sozinha e triste, lembrando-se, induzida pela anamnese sugerida pelo benfeitor, o irmão Félix, ao André Luiz, para que pudessem ajudá-la e conhecerem mais sobre ela. Por suas memórias, relata-se que ela teria sido adotada pelos Nogueira, o Cláudio Nogueira, casado com a Márcia Nogueira, em função do suicídio da mãe, a Aracélia, que era empregada deles e não tinha mais ninguém. Então, é uma história assim contada por cima, tá, gente? Dessa gravidez da Aracélia, a Márcia contando pra Marita, coloca de uma forma assim que ela era muito alegre, ela saía muito, ela dá a induzir assim que ela, né, a qualquer momento de fato poderia ficar grávida. A gente não sabe dessa história toda, tá, gente? Como boa novela, ele vai ser uma espiral que vai sempre voltando, então vai dando uma dica de narrativa e deixa stand-by e vai para outro. E aí vai continuando, ou seja, eles vão contando a história bem aos poucos, vão comendo o mingau pelas bordas, né? Então, a gente não sabe dessa história toda. Não, por isso que é sempre muito importante a gente não julgar. Porque a gente não sabe a história toda, né, gente? É simples assim, eu estava falando agora com o Flávio, a gente não tem processo em mãos. A verdade é bem essa, né? A gente não tem nem das últimas 4 encarnações, que são as que mais influenciam a nossa presente, imagina as 10 mil. Por isso é importante estudar a história. Por quê? Porque com a história a gente vai ver o que a gente fez, o que a humanidade, no geral, fez, né? E a gente, só pelos estudos da própria história, a gente vê que o nosso olhar não pode ser um olhar do século XXI, olhando sem cuidados para qualquer outro tempo, ou para qualquer membro da nossa ancestralidade. Os nossos olhos precisam ser de absoluto respeito e a nossa máxima imparcialidade.
imparcialidade não é uma coisa humana, tá, gente? A gente sempre tem tendências e pra gente é muito difícil ser imparcial, mas é um caminho que se busca, né? Então esse olhar, como é que a gente pode julgar, por exemplo, no caso, a gente depois vai descobrir a história toda, né, das encarnações anteriores, uma só, mas certamente tem outras, e está tudo intrincado, está tudo construído, e neles mesmos, nos próprios personagens. Tudo que nós fazemos, nós vamos colocando e construindo em nós. Então, como é que eu posso, por exemplo, julgar com os nossos olhos do século XXI, onde a escravidão é abominável, embora ela ainda é feita, tá? Mas é abominável para a grande maioria das pessoas. Mas a gente tem condições de julgar numa época em que a escravidão era a norma, era a regra, era assim. Quem não fizesse isso ia ser excluído da sua sociedade, né? Então, a gente tem condição de julgar com os nossos olhos, mas foi errado. Os nossos olhos do século XXI pode acreditar que foi errado e deve fazer melhor, certo? Deve lutar para que isso não aconteça novamente. Mas nossa postura, o nosso respeito frente ao que foi, como foi, com a nossa máxima, como eu diria, eu acho que assim, é a imparcialidade que se busca para essa compreensão, que é o não julgamento. Por que não julgar? Porque nós não temos o processo em mãos. É pura leviandade. Nossa, o ser humano é muito leviano, todos nós somos muito levianos ainda. Ou seja, a gente fala, opina, age, pensa coisas e achando que a gente tem um processo em mãos, que a gente sabe tudo. A gente sabe 3 palavras da história da pessoa e a gente já tira todas as conclusões, e julgamos, e condenamos, e pomos na fogueira mesmo, né? E não, é uma coisa que a gente tem que lutar contra nós mesmos, tá, gente? A vida, cotidianamente, vai nos dar a oportunidade de não julgar. E o que é esse não julgar? Vou ficar babona, vou falar amém pra tudo. Não, não é isso. Não é ficar acrítico ou não pensante. É aceitar com o coração, é a resignação. Sem aceitar com o coração, a gente também não consegue obedecer à lei. É isso, a gente vai contra a lei e vai fazendo mal, né? Que a gente pode reduzir na tristeza, na mágoa, no ressentimento, na rejeição, e não trabalhar bem essa aceitação das coisas. Então, uma coisa que a gente vê muito, né, em tudo que foi comentado semana passada, uma falta de aceitação de quase todos os personagens, né? Mas todos eles existem em nós. É importante a gente fazer essa leitura. São personagens que existem em nós. Todos nós temos uma Márcia, um Cláudio, temos os obsessores, podemos, né? Existem essas potencialidades em nós. E quando a gente assume isso de uma forma mais leve, foi assim, chegamos, somos assim, e isso é bom que seja assim, está tudo certo, né? Mas a gente vai ver que essas recusas, o quanto vai falar de nós mesmos. E quanto mais a gente conseguir julgar menos esses personagens, mais a gente vai conseguindo se colocar no lugar de cada um deles. Daí a experiência deles serem a nossa também. Nossa, mas eu não vou me identificar com um pedófilo, com um obsessor, eu não vou me identificar com essa... Não, será? Será? Será que a gente já não fez tudo que eles fizeram? Né? Então a gente tem no sexo, no Vida e Sexo, foi o Conrado que trouxe, foi muito importante, né? E a gente tem uma relação muito difícil ainda com a nossa sexualidade. Ainda hoje a gente vive uma explosão de liberdade desequilibrada, mas a gente viveu milênios de repressão. Milênios, né?
E esses milênios de repressão, eles não, por mais que não exista mais, porque só existe o presente, né? O que nós vivemos e fizemos nos construiu, né? E aí a gente não poder julgar, jamais, e nem reprimir, mas educar, conhecer, sacralizar, trazer para o campo do sagrado, do belo, né? Então, aqui, né, descreve-se a conversa entre Félix, que se despede e faz comentários importantes sobre a tarefa, e André e Neves permanecem na anamnese. A Thalita comentou semana passada que ele nem fica lá, tá? Por quê? Porque a gente começa a ver e classificar, né, pô, o cara mais legal, né, o instrutor, o espírito de luz, o irmão Félix, trabalhador. Isso, gente, trabalhador que nem a gente, ele sabe mais, viveu mais, mas ele é um personagem que ele está totalmente enredado nessas duas famílias, né? E aí a gente vai colocar a Márcia como alguém, a vilã. Então, para qualquer folhetim, gente, para a narrativa nos instigar e a gente fazer o play, o que é o play? Aí eu vou fazer de conta que isso é verdade. Então aí que vem o frisson de não querermos spoiler. Por quê? Porque a gente quer viver né, da arte. Mas toda surpresa é só uma fagulhazinha de nada. Quanto mais a gente vai cavalcando cada personagem, a gente vai se encontrando. E é importante que a gente faça isso para o nosso autoconhecimento. É muito, muito importante isso. O que acontece? Seja a Márcia ou seja o Félix, né? É importante que a gente não os veja, não os classifique como bom ou mal. Irmãos, vivos, estão batalhando, são como são. Deus os fez assim, os ajudou ao longo das inúmeras encarnações na fase luminal, na sua fase animal, mineral, ajudou a construir a Márcia do jeito que ela é, né? E é importante a gente olhar mesmo, né? E ver, inclusive o que de Márcia tem em nós, né? Porque se a gente nega muito, é porque a gente ainda não resolveu essa Márcia em nós. Né? A gente não reconhece, a gente não gosta de aceitar que a gente não presta nem um pouco, né? A gente gosta de achar que a gente presta, que a gente é os próximos. Não, só que não, né? Quanto mais a gente aceita, vai doendo menos, viu, gente? Mas Marita se lembra de como era feliz e como eram diferentes as relações antes dos seus 11 anos. E ressente-se com a amargura, a revelação e a orfandade. Então, com 11 anos, a Márcia conta para ela que ela é adotada e ela entra em crise, e o que a Marita nos conta é que a Márcia mudou. A Márcia e a Marina mudaram muito com ela, né? Principalmente a Márcia, que começava a ficar meio bipolar, né? Então aqui a gente vê, né, são descritas a conversa entre Marita, de 11 anos, e Márcia, e a entrega dos pertences de Aracélia, a mãe biológica. Então, o André Luiz, ele vai colocar em todos os pormenores, as bijuterias velhas, é folhetim, né, gente? É a dramaticidade. Pra quê? É à toa? Não. Essa dramaticidade vai nos envolver emocionalmente para que a gente dê o play, para a gente aceitar que aquilo existe, aconteceu e assim. Como qualquer filme, a gente sabe que é uma peça, né? Mas a gente liga o nosso play, né? Mas eu estou convidando vocês agora a ligar um outro play, que é o play de assistir reverenciando, de uma forma reverente, humilde e não irreverente. Como é isso? É a gente se colocar nessa leitura, sermos e nos identificando com cada um e buscando dentro da dramaticidade
as razões que os levaram a fazer isso. Porque com certeza a nossa razão vai falar assim, olha, é injustificável uma violência sexual de um pai para com uma filha, é injustificável. E hoje nós precisamos de fato lutar para que isso não ocorra. No entanto, nos convém compreendermos que todos têm suas próprias razões e como nossos irmãos merecem a nossa divina compreensão. O que é essa divina compreensão? Como se nós estivéssemos no papel de Deus compreendendo. Por quê? Porque se essa compreensão não existe, ela virá. Eu a peço quando eu julgo. Eu peço para o universo, a Deus, olha, eu não entendo a mulher que aborta e joga a criança no lixo. Se eu ficar recalcando muito isso, pode acreditar que a vida vai me dar um contexto no qual eu vou ter tudo para fazer isso. Para ver que nós não somos melhores do que ninguém. E todo o artifício de julgamento é para legitimar o nosso orgulho. Então a gente está sempre se colocando no papel maior, né? Quando a gente discute com alguém, a gente sempre tem razão. É impressionante. Vocês já perceberam isso, gente? Como a gente sempre tem razão, o outro está errado. Não é? Louco isso? É isso, a gente tem que sair, tem que fazer um outro play, que é sair um pouquinho do ego e fazer a leitura com outro olhar. Um olhar humilde, um olhar caridoso, um olhar sem julgamento, que vê aquele irmão como igual, né? Aí a gente reconhece em nós todas as possibilidades e potencialidades que nós temos para todas as coisas, né? Vamos continuar aqui na revisão. Então, a personalidade bipolar, a gente vai entender por que a Márcia é bipolar. Ela não é que tá. As pessoas são o máximo que elas podem ser. A não ser que tenha realmente alguma patologia, os psicólogos me ajudem, mas, no geral, as pessoas fazem o seu máximo. A mãe que abortou e jogou no lixo, ela fez o que ela fez o seu máximo. O máximo dela era esse. E eu vou dizer que é inferior ou que eu execro, enfim, eu posso não concordar, mas qual é a minha postura frente? Eu vou pegar o bebê e vou acolher essa mãezinha? Ou eu vou queimar a mãezinha na fogueira? Não. Percebem? É difícil, tá, gente? É um play difícil de se dar, mas é o play que a sociedade regenerada precisa ter, né? E educar esse julgamento que a gente vai fazendo demais. As humilhações sentidas por Marita, de Marina e Márcia, né? Que a levavam para fazer as compras e deixavam ela para carregar as coisas, enfim. Aqui eu tenho uma imagem do projeto de imagem que é incrível e que, nossa, para mim foi muito bom. Eu sou muito visual, então eu sinto muita falta assim de imagens e ilustrações nos livros do André Luiz, né? Então, o projeto de imagem trouxe, a gente vê a Marita magrinha, né? A descrição bonitinha. O André Luiz, o bigodinho, né? O Pedro Neves, sério? E o André Luiz fazendo a anamnese, que ele vai induzindo o campo da memória e ela vai se lembrando e ele vai vendo essas imagens. Olha que incrível isso, não é? Parte 2, então aqui eu vou dar o spoiler, né? Mas só da parte 2 do capítulo 7, tá, gente? Marita continuava a evidenciar memórias tristes de rejeição sofrida por Márcia e Marina e seus ecos na rejeição que sofria também agora por parte de Gilberto. Então, o que a gente já sabe, ela começou a se relacionar com Gilberto, né? E descobre que ele também está meio assim com a irmã, né? Lembra-se das amizades na loja. Então, some um pouco o Gilberto, né? Ela fica lembrando só daquele contexto Márcia e Marina, né? E o quanto ela se sentia meio gata borralheira,
né, frente a essa irmã legítima, a essa mãe frágil emocionalmente, né? Então ela fica nessa vibe e vai para outra, que é quando ela começa a trabalhar e ela lembra de uns acontecidos com ela, com colegas, e que foram um abuso, foi um assédio, né? Então a Marina, ela se lembra também de Gilberto e o quanto ama, e o André Luiz e o Pedro Neves verificam que se trata do mesmo moço que Marina também se mostrava apaixonada, né? André Luiz narra que sentia as imagens que Marina evidenciava, memórias na qual ela sempre estava em silêncio. O xiste e a impiedade da irmã e da mãe adotiva, com críticas nas quais Márcia ficava ao lado de Marina, né? Então aqui a gente vai vendo essas razões que levaram a Marita a não aceitar a ser adotada, né? E sentir muito dolorosamente essa mudança de comportamento da Márcia, né? E da Marina. Então é um conjunto de coisas, e aqui eu acho que essa palavra, né, o silêncio, e ela em silêncio ela não se coloca, né? Ela não reagiu assim, não, querem me oprimir, então eu vou explodir. Não, ela fez o contrário, ela ficou mais reprimida pelo jeitinho que a gente vê, né? Outra coisa aqui que eu acho que vale a pena pontuar é isso aqui, o xiste e a impiedade. O que é isso, gente? Senão bullying. Mas bullying não é só na escola? De criança? Será? Assédio moral no trabalho não é uma espécie de bullying? Então a gente tem sim um veneno humorístico, onde a gente acha a graça da desgraça dos outros. Isso é humano. A gente não deve se envergonhar, só aceitar e mudar. Por quê? Quem é que nunca fez um bullying aqui? Quem é que nunca recebeu um bullying? Então, dos dois lados, viu, gente? Essa é a melhor postura. Ou seja, o que é você tirar sarro de? Você acha que você é melhor. Então a menina mais bonita, a menina, né? Nossa, como Hollywood fala disso, né? Até hoje nos filminhos, né? A menina mais bonita da escola, ela vai pisar em cima da menina mais feia. Olha o nosso grau de selvageria, né? A gente está falando com Cristo de amar o inimigo. Então, a gente tem que passar bem longe de toda tiração de sarro, esse tipo de coisa. Porque isso é selvagem, como um estupro. Por quê? Porque é um assédio verbal, moral, e que pode acarretar uma série de desordens psiquiátricas. E é de impiedade. Até quando? Né? Mas por quê? A gente tem que requintar o nosso humor, né, gente? Bom, André Luiz narra que sentia nas imagens Marita e evidenciava, né, pesava ali a solidão sem qualquer parente consanguíneo que lhe disputasse os vínculos da amizade, ou seja, ela se sentia sem mais ninguém. O pouco que a Márcia tinha falado para ela dizia que ela não tinha, o que tinha de parente foi para outros lugares, né? Então ela se coloca de uma posição muito só. E essa solidão, esse silêncio, são altamente deletérios, né? Para a psique e para o equilíbrio dela mesma, para ela conseguir lidar com as coisas da vida, né? Em resumo, temos que Marita deixa de se lembrar porque dói. Tem um momento que ele fala, ela parou porque ela não conseguia, né? São memórias com as quais ela não está reconciliada, ela não consegue nem se lembrar. Então tem isso, né? Eu não sei se algum psicólogo pode me falar a respeito disso, mas eu já ouvi, né? Eu não sou psicóloga, mas de amigas, né? Amigos, e que muitas vezes a memória ela fica bloqueada.
Por que fica bloqueado? Porque a gente não dá conta. Como fazer para dar conta? A gente tem que fazer exercício de fitness espiritual, ou seja, fortalecer a nossa capacidade de compreender. Pode perguntar, queridão. Eu vou tomar uma água. Então, eu acho assim, esse capítulo ele é um capítulo maravilhoso. Assim. Eu sou da área da saúde mental e eu fico observando assim, o quanto que a espiritualidade ela é muito sábia em colocar duas pessoas muito maternais para dar esse tema, que é a Thalita e você. Assim, é impressionante. Assim, o seu ar, assim como o da Thalita, que está aqui atrás de mim, vocês são muito maternais. E como a gente está falando de um elemento, né, de como é a falta de uma mãe, pelo menos vivida por quem sente isso. A gente não sabe, é aquilo que a gente estava falando. Eu já falei isso na passada, assim, né? A gente não sabe quem é a Márcia. A gente sabe que a Marita não conseguiu reconhecer na Márcia os elementos parentais e que o suicídio da mãe dela suicidou a possibilidade de uma mãe interna, né? Assim. E aí vem a espiritualidade e coloca, né, você e a Thalita para falar disso. Eu só quero parabenizar vocês duas, assim. E a espiritualidade, assim, é emocionante estar nessa para mim é uma honra inigualável. Quando eu comecei a fazer de terça, e até estava falando de prece, era o Valtinho de terça, ou a Sandra, e depois eu vinha, e a gente sem combinar nada, assim, você fala disso, complemento. Não, mas o dia de terça que eu ficava preparando o que eu ia falar aqui, eu chegava aqui e dava absoluta continuidade ao que o Valtinho ou a Sandra tinha falado. Eu ficava realmente, porque nas primeiras vezes a gente fica até emocionada, né? Sim. Mas é só para aumentar, de fato, a clareza da responsabilidade que nós temos frente a essa espiritualidade da casa de Caibá, né? Que é maravilhosa mesmo. Nossa, parabéns. E só um parênteses, né? Dessa questão, assim, o quanto que a não vivência, né, ou a não validação de uma vivência maternal, né, o quanto que isso reforça aspectos agressivos do ego e que coloca a pessoa com ela mesma. Ou seja, o silêncio, o sofrer sozinho, o quanto que isso tem um reforçador interno de um não permitir-se reelaborar, né? E assim, o quanto que ela melhoraria numa vivência de uma maternagem tal qual vocês têm essa atmosfera de passar, né? Assim, uma vivência de uma maternagem que ela pudesse introjetar e agora sim sentir-se válida como filha válida para uma. Com certeza. Parabéns, gente. Imagina, a gente que agradece. A gente é mãe, pai, irmão, todo mundo, né? Essa casca que vocês estão vendo da Sirlene não é a Sirlene em essência, né? É uma interface utilizada pelo Espírito, que nessa encarnação se chama Sirlene, mas que é uma interface. Quanto mais a gente se identifica com a carne, gente, mais difícil a gente se espiritualizar e conseguir essa compreensão do não julgamento, né? A gente é tudo igual, de verdade, né? E quanto mais isso vai ficando claro, nítido, e com todas essas piscadelas que a espiritualidade de luz nos dá, né? Todos os acasos, coincidências, todas as sincronicidades que a gente vai vivendo, todas as curas, né? As intuições que eles nos dão, que se resolvem, solucionam coisas que a gente não estava conseguindo. Então é tudo para a gente ver que, por mais difícil que seja esse processo, nós não estamos sozinhos. E somos absolutamente iguais. Aqui vamos voltar então, né, gente? Essa reconciliação com tudo como foi, a aceitação, a gratidão, o amor, a honra, né? Lembrando que eu vejo um pouco a honra como aquela pitadinha do orgulho. A única vez que o orgulho é vital, pitada.
Que nem aquela pimenta, wasabi, né? A pimenta mais forte que eu conheço, a japonesa, aquela verde. Você põe um tequinho de nada. Aí ele é um orgulho bom, uma honra. O que é honrar o que passou? Honrar toda a nossa ancestralidade e tudo que nós vivemos nas encarnações anteriores. É aceitar como foi, como sendo o máximo e o melhor que nós pudemos fazer, que os nossos pais puderam fazer, que os nossos avós puderam fazer, e todas as agruras que eles viveram por nós. Olha, minha avó lavava roupa no rio, parto normal de 8. Imagine, hoje eu não preciso fazer isso porque ela viveu isso, no tempo histórico dela. Né? Então é uma glória, é uma honra muito grande que a gente precisa alimentar constantemente. Inclusive com as nossas raízes brasileiras, indígenas, portuguesas, né? E negras. Por quê? Porque a gente tem uma coisa de xiste. Ainda se faz piada, não existe essa alimentação da honra. Isso é muito importante, gente. Sem isso a gente fica brigando com o passado e dá ruim. No presente e no futuro, né? Então isso é muito importante. Eu estou até pegando um pouco disso e recomendo estudarem um autor chamado Bert Hellinger, tá? Que é maravilhoso. Eu acho que é um cara que ele conseguiu colocar o cristianismo sintetizado em algumas leis que fazem com clareza essa conexão e mostra esses laços que nos unem e que precisa ser de amor e perdão e alegria e trabalho, porque quando não se faz dessa forma, a gente contrai a nossa consciência em tristeza, raiva, mágoa, ressentimento e dá ruim para a gente mesmo. Né? Então, o André Luiz narra, né, memórias dos primeiros dias, trabalhando, da Marita na loja, né? Cláudio e Liobe tiveram uma função de balconista. Pequeno mundo da preferência feminina. E aqui a gente não tem detalhes, mas a Marina fez faculdade de contabilidade. Aqui a gente não vê a Marita falando de faculdade. Será que é mais uma diferença que foi feita? Né? A gente não sabe. A gente não sabe. Né? Ele continua narrando. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, tá, gente? O pai adotivo, né, ele comprou um bolinho e deu esse serviço para ela. Aí ela conheceu um cara lá que trabalhava na loja também, que estava noivo, mas eles sempre saíam. Só sei que um dia ele apareceu sem a noiva e deu em cima dela. Ela até desmaia, mas fica atônita com aquilo, né? Se recusa a ficar com o cara e ele começa a persegui-la no trabalho. O André também nos conta que apareceu o outro. Aqui essa figurinha eu achei que cabe bem, não precisa nem contar muita história, né? Já vimos essa cena, né? Essas sequências em inúmeras novelas, né? Então aí ela desmaia, mas aí ela retorna, vai embora e no trabalho ela tem as represálias desse colega e também de outro, né? Lembrando, pessoal, que aqui a gente está nos anos 50, né? Por isso eu trago até essas fotos, é Rio de Janeiro, anos 50, e a mulher tinha um outro papel na sociedade, tá, gente? Era muito diferente, né? E antes dos anos 50, é muito mais diferente, e mais e mais. A mulher, ela muito raramente escolhia com quem casar. Ela ia casar com quem o pai admitisse que se casasse. Isso era a norma. Ai, mas é errado, né? Foi assim e tá tudo certo. É esse o sentimento que a gente tem que alimentar. Frente à compreensão. Por isso que a gente tem que aprender história. Sem aprender história, sem refletir com outros olhos, a gente fica em cima do nosso orgulho achando que a gente é melhor. Viu? É um risco mesmo, é um caminho perigoso. Então é uma loja de produtos femininos, né? E ela lembra daquela atmosfera, né? Até bonitinho que fala assim, né? Vendia roupas feitas, né? É tão bacana, por quê? Porque não tem, porque as roupas não eram assim feitas. Haviam roupas feitas, mas se usava mais
costurá-las, né, do que comprar. Eu lembro minha avó falando, não, ela comprava roupa feita, ou seja, que era dessas marcas, do começo da industrialização e do consumo em massa, né? O consumo de massa vai mudar muito todas as coisas, né? Inclusive, entre outras razões, o papel da mulher. Então, a gente vai olhar esses caras que deram em cima dela de forma muito abusada, né? E eles se sentiam no direito. Pasmem. Pasmem. A cada 7 minutos uma mulher é agredida por alguém muito próximo, homem, heterossexual. Próximo, marido, pai. Por quê? Eles são malignos? São criaturas demoníacas que a gente tem que odiar? Não. São nossos irmãos. E eles viveram muito tempo treinando a legitimidade da soberania deles sobre as mulheres. Eles estavam equivocados? Eles fizeram o melhor que eles puderam. E está tudo certo. Não é mais assim. Ou vamos continuar lutando para que não seja mais assim, mas honrando como foi, né? Então, exercício, né, gente? Marita amava o escolhido, aí ela volta a lembrar de Gilberto, com a firmeza da árvore que se levanta sobre a raiz principal de apoio. Ai, André, é demais, né? Interroguei-me quanto ao lugar onde teria visto quadro idêntico. Jovem mulher plasmando aquele rosto no campo mental. Vasculhei a memória e identifiquei-o. Era o adolescente cujo semblante apontava os pensamentos de Marina, senhoreando-lhe o coração de parceria com Nemésio. André Luiz continua narrando. Ambas as meninas jaziam espiritualmente emanadas a ele por laços idênticos. Cruzavam-se as preferências sócias de análogo destino. Um triângulo amoroso aqui, né? O Gilberto entre as duas, a Marina entre o Gilberto e o pai, triângulos amorosos. Toda a literatura, todo o teatro tem como tema os triângulos amorosos, porque eles são recorrentes? Enormemente recorrentes, né, gente? E havia até algumas colocações, por exemplo, a mulher perdia o marido. Se o irmão ainda não fosse casado, podia e devia casar com a cunhada. Ah, e a cunhada quer? Não tem que... O que é isso, né, gente? Podia falar assim, não, bem, hoje eu tô com dor de cabeça, não. Não, não podia. Podia? Mudou? Mudou. Mas a gente precisa ter esse olhar. Historicamente, foram milênios de patriarcalismo. Milênios. Que a mulher era só mais uma criação. Como as ovelhas. Ainda é em muitos lugares. Porque a gente não sai do mesmo patamar. Vai embora, vai embora, vai embora. Mas, então é o neto, né? Aí o Nemésio fica... O Nemésio já estava passado, né? Com o Nemésio. O Neves. O Pedro Neves já estava passado com o Nemésio, né? Agora fica mais passado ainda. O Neves é a nossa cara do... como é que é? De preconceito e de negar, não tá errado, não é? Quem que faz isso é ego, alter ego, o id, né? Não, o id é o selvagem, né? Mas enfim, o Nemésio ali se contém, né? Aí ele até comenta com o André a dificuldade que ele tem de achar. Por quê? Porque para ele é o fim do mundo mesmo, né? Não sabia de que modo, apesar me doía mais, né? Se a Marina entre o pai e o filho ou a Marita. Aí a Marita se lembra quando conheceu o Gilberto, né?
E as juras de amor, um encontro, papapá, né? Marita confiara-se a ele integralmente, amava-o, sentia-se amada. Desde que lhe apoiara ao braço, pronta a enlaçá-lo e protegê-la, mais vossos horizontes se descerraram à alma. Tolerava as alfinetadas do cotidiano, transformando-as em notas de perdão e alegria. A natureza desvendava-lhe encantos novos. A vida dela mudou completamente com essa paixão. Quem nunca? Né, gente? Quem nunca viveu isso? Né? Mas é de Deus, né? Porque a gente às vezes sente umas paixões dessas e fala que não é de Deus isso, né? É, as tentações, mas enfim, ela estava com o coração feliz, né? E aí o que acontece, né? Ela se desligava, ela se sentia correspondida, né? E aí o André nos conta, dera-se a Gilberto. O que é isso? Eles fizeram sexo, tá? Então nos anos 50, André Luiz também fala com esse jeito poético, né? Copiando a passividade da planta que se rende ao cultivador, da fonte que se entrega ao sedento. Olha a beleza que ele coloca, tá, gente? Eu venho aqui, eu traduzi, né? Olha, eles fizeram sexo, tá? Mas é isso que o André tá querendo dizer. Né? Como falar para as mocidades, né, gente? O filho de Nemésio Torres prometera-lhe casamento, falava do futuro risonho, suscitava lições de maternidade e ventura. Para fazê-la integralmente feliz, apenas aguardava a melhoria econômica que adivinhava perto. Apesar de tudo, tinha agora o coração farpeado, abatido. Convencia-se de que Gilberto se enfastiara, se enjoou dela, que ambos, precipitados à fome de prazer, haviam colhido, antes do tempo, a flor da felicidade que parecia frustrar. Olha a beleza que ele fala, gente, né? Gente, saíram, transaram e ele, ó, é comum, não é? Gente, impressionante. Eu ouvia isso da minha avó, mas na minha época e a minha geração viveu um momento que foi de sair desse modo perpétuo de que a mulher não escolhe com quem se relacionar, né? A partir da minha geração, eu escolho. E esse livre-arbítrio novo, né? Ainda depois a gente sabe que ficou celibatária uma encarnação inteira. Então imagina se ele vai super acertar, né? Então a gente vai fazer tudo certinho. Não, é claro que a gente vai tropeçar, é claro que a gente vai errar, né? Nas questões da sexualidade. Então daí sempre há a importância da compreensão, né, gente? Marina adiantara-se. Aí ela põe a culpa na irmã. Aí tem culpa, a culpa que ela foi culpada, né, dele dar o pé porque ela transou com ele. Superficial, né, gente? Um pouco superficial essa análise, não acham? Tem mais aí, não é? Aí ela põe, sempre a Marina, na véspera, surpreender a irmã e Gilberto num colóquio, numa conversa, que não deixava dúvidas. Ouvira-lhes a conversação impregnada de ternura ardente sem ser pressentida. Ou seja, ela ficou de rabo de olho, né, de ouvido, eles não sabiam que ela estava por perto. Nesse ponto das lembranças amargas, ao modo de ave repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado, abandonando-se em lágrimas convulsas. Né? Então, eu sou muito sincera em dizer para vocês que esse sentimento da Marina, eu vivi muitas vezes, acompanhei muitas amigas e amigos que viveram situações assim, né? De desrespeito da ingenuidade, né? Então, ela se sentiu muito segura em fazer sexo com ele. Ele não foi responsável por essa gravidade dessa circunstância. O que hoje nós sabemos, pessoal? A promiscuidade ou fazer sexo com muitas pessoas, isso causa um caos no nosso sistema energético,
né? Então não é por questões históricas ou outras que não é saudável, né, a promiscuidade ou os triângulos amorosos ou o que seja, né? Não é que se existe amor, é saudável. Havia um amor por parte da Marita, havia uma carência muito grande por parte da Marita. Ela precisava de alguém que ajudasse ela a aguentar o que ela tinha na casa dela, não é ou não é? Né, gente? Mas, e o Gilberto? Né? Aí ele se vê a Marina, conhece a Marina, e aí ele fica dividido. A gente vai ver que é um pouco diferente, tá? A gente vai conhecendo aos poucos a história toda. Mas um fato que é muito importante, né? E que eu acho que pode nos servir de mote: nós não podemos julgar atitudes da vida sexual das pessoas, em nenhuma hipótese, porque ninguém na Terra pode dar aula disso. Todos nós estamos aprendendo, né? E nós temos a cartilha do Cristo, que é para amar, né? Então, o que a gente vai... Eu, estudando um pouco das constelações familiares de Bert Hellinger, a gente vai ver que o que deve vigorar no plano regenerado? Você se relacionar sexualmente tão somente com aquele que o teu coração pede que você faça isso. É isso. É novo para as mulheres, sabiam? Porque nós não escolhemos. Estupro cotidiano, pode dar esse nome? Pode. A gente pode falar poeticamente também. Vamos ter bons olhos, né? Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E é isso que a gente deve buscar, né? Fazer com que todas as nossas expressões de amor, inclusive da sexualidade, sejam sagradas, né? Sejam sólidas, sejam de respeito, de alegria e responsabilidade, que é aonde hoje em dia a gente tem uma crise. Por quê? Porque as pessoas, o prazer virou algo que parece que é descartável, né? Ah, então eu vou pra balada, eu faço sexo com 25 e ok, ó, não sei quem são. Meu Deus! Vira um caos, né, gente? Vira um caos energético. Por quê? Porque não há só troca de fluidos materiais, né? A sexualidade é algo que faz com que a gente se integre, né, com aquele outro indivíduo. E isso é algo sagrado. Se está acontecendo entre pessoas irresponsáveis com relação àquilo, isso passa a ser deletério, né? Suga-se as energias, né? Então é algo que a gente precisa pensar muito, mas não com julgamento, né? Eu penso honestamente que a gente precisa modificar as nossas posturas com relação a isso, mas sempre na direção do amor, do respeito e da inclusão. Porque nessa história toda das nossas 10.000 encarnações, o que nós mais fizemos foi excluir do nosso sistema as pessoas, como Gilberto excluiu aqui a Marina, né? Então ele a envolveu no seu sistema energético, não querendo ser responsável pelo vínculo, né? Ele já se aproxima da Marina e, né, fica à la carte e irresponsável com relação àquilo, né? Então as pessoas têm, hoje a gente vê que há uma dificuldade em assumir essa responsabilidade do vínculo como algo bom, algo que não seja, que seja para complementar, para melhorar, né, a vida e não piorá-la, né? Mas como nós temos uma grande herança histórica de equívocos e problemas, nos convém hoje tão somente aprender. Muita humildade mesmo, né? Então, ainda falando um pouco de promiscuidade, né? É bom a gente lembrar que o Cristo dizia que as prostitutas vão chegar antes no reino dos céus que os fariseus. Ou seja, há um caos produzido pela promiscuidade ou por desalinhos sexuais, mas há
coisa pior. Há coisa muito pior. Por quê? Porque o mal que uma mulher faz a ela, ou o homem faz a ela e a ele, de não terem responsabilidade sobre os corpos e as emoções uns dos outros, né? Essa desvinculação, ela desagrega as outras relações também. Então é muito importante. Eu trouxe também, não vai dar tempo, gente, mas quem quiser eu posso até mandar, sobre rejeição, né? Eu quis pontuar um tema, infelizmente não vai dar tempo, mas eu acho que a gente já chegou a falar alguma coisa, né? Eu tenho até, fiz um pouco aí trouxe até uns comentários do Bert Hellinger, e essa lei que ele coloca como lei de pertencimento, uma das leis que ele desenvolveu a terapia das constelações familiares, e que é justamente essa questão da exclusão. Nós não desfazemos nossos laços. Nenhum. Ai, mas é uma pessoa que eu não gosto, que eu não posso ver nem pintar de ouro. Não desfaz o laço. Enquanto esse laço não for de amor e trabalho, não desfaz. E quando ele for de amor e trabalho, aí que ele fica sólido, aí que ele nos leva para Deus. Né? Então, aqui eu tenho, né, o que evitar e o que, como superar, né? Tem a questão da maternagem, né? Ou seja, essa mudança de identidade, né, gente? Nós somos mestres uns dos outros, nós somos irmãos uns dos outros, né? E quanto mais a gente vai assumindo essa identidade de espírito, vai ficando mais fácil a gente conseguir fazer tudo isso, né? Em suma, a rejeição ela vai ser uma falta de respeito à liberdade do outro pela hipervalorização da nossa vontade, pelo nosso egoísmo e orgulho. Quanto mais a gente aceita a liberdade e a vontade do outro e respeita amorosamente, mais a gente tende a equilibrar isso tudo, né? Comentários, pessoal? Dúvidas? Nem? Pode discordar, viu? No livro da Gasparetto, cita um exemplo desse que é com sexo com interesse, sexo com conveniência e sexo com interesse. E no caso, a mãe queria um varão para que tomasse conta dos negócios. E